E vamos começar com o bastidor, porque hoje a gente está completo, fomos em todas as frentes entender a repercussão, o alcance e a razão dessa nova tarifa anunciada pelos Estados Unidos. Primeiro eu conto para vocês reação do presidente Lula. Lula está em viagem a Goiás, aqui no Brasil, portanto, fazendo aquele giro também do governo, com as propostas do governo e com eleições, claro, mas ficou de olho no que aconteceu lá nos Estados Unidos, claro, né? Nas primeiras horas do dia, acordou com essa informação, telefonou para o ministro das Relações Exteriores, o chanceler Mauro Vieira, que está na China, depois que os Estados Unidos confirmaram a proposta de 25% contra produtos brasileiros. Lula buscou mais informações sobre os desdobramentos dessa decisão. Junto ao chanceler, tentou entender detalhes do alcance dessas investigações no âmbito da seção 301 da legislação comercial americana. Essa 301 é uma apuração que atinge diretamente o Brasil e outros países, permitindo aos Estados Unidos adotar medidas contra todos os países, são 59, considerados prejudiciais aos interesses econômicos americanos. Até agora, o governo brasileiro vinha apresentando, desde o ano passado, argumentos técnicos para tentar frear a investigação. Mas a avaliação agora é que as justificativas do Brasil não foram nenhuma delas consideradas por razões meramente políticas. Integrantes do governo rejeitam surpresa com a decisão de hoje, especialmente depois da visita do senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Eles atribuem ao principal adversário político de Lula a decisão do USTR sobre a tarifa. Para diplomatas brasileiros, a investigação sempre tem influência da família Bolsonaro, sempre teve e aqui não seria diferente. O argumento eles resgatam lá de trás, de quando a apuração surgiu, justamente depois de uma carta enviada pelo presidente americano ao governo brasileiro, com menção, referência à situação do ex-presidente Jair Bolsonaro diante da justiça e críticas à atuação das autoridades no Brasil sobre a trama golpista. Interlocutores do Planalto dizem que os Estados Unidos repetem os argumentos já utilizados anteriormente, sem levar em conta o que a área técnica do governo tem tentado demonstrar. Por exemplo, em relação ao desmatamento. Exemplo comum que a gente ouve no Itamaraty como resposta já dada várias e várias vezes ao governo americano e nunca levada em consideração. O Brasil apontou, segundo essa fonte que participa da negociação, com base em dados, em números, levou aos Estados Unidos esses números, explicando que houve uma queda pela metade da área desmatada no Brasil em relação a 2022. Foi descartado pelos Estados Unidos, ignorado. Outro exemplo que também não foi levado em consideração, o PIX, com o argumento do Brasil de que não houve impedimento à atuação das empresas privadas no setor de pagamentos, mas sim a expansão do mercado com oportunidades de negócio para essas empresas do setor de crédito e débito. Apesar da insatisfação, a orientação agora no Planalto é manter os canais de interlocução via assessores, ministros, abertos, mesmo que não haja lá tanta esperança de que a investigação terá um efeito contrário até o próximo dia 15 de julho, o prazo final para a adoção dessas medidas. Tem uma reunião agora, como eu contava para vocês, foi convocada um pouquinho mais cedo, antes do Bastidores, ainda está acontecendo, a gente está monitorando no Ministério do Desenvolvimento e da Indústria e Comércio, junto ao Ministério da Fazenda e representantes da diplomacia brasileira. A ideia, primeiro, é se debruçar sobre essas 70 páginas, mapear o que de fato foi decidido, o que pode ser revertido ou não, e a partir daí trabalhar conjuntamente uma reação que será capitaneada pela Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, do Palácio do Planalto, recebendo a partir daí mais informações dessa reunião para muito em breve divulgar uma nota assinada pelo presidente da República. A Larissa Rodrigues está comigo em tela. Larissa, para a gente comentar primeiro essas reações iniciais. Lari, bem-vinda ao nosso Bastidores CNN. Larissa, é isso, o governo brasileiro
está correndo para entender primeiro, tá, qual é de fato a medida, né? O que pode sair dessa proposta? Tem algum espaço para negociação? É isso que eles estão conversando agora. E mais, qual deve ser o tom da reação? Pelo que eu consegui avançar, Larissa, eu queria te ouvir também, a reação não vai ser muito diferente do que o Brasil já vem adotado, que é a defesa da soberania nacional e a correlação com a influência da família Bolsonaro junto a integrantes da Casa Branca. Tudo bem, Tainá? Boa tarde para você, para o Iribe, para todo mundo que acompanha a gente em casa. Acordamos todos hoje com essa notícia e, inclusive, uma notícia que vem movimentando desde a madrugada todos os setores, eu ouso dizer, do governo federal. A gente está presenciando reuniões paralelas e, inclusive, uma reunião que acontece ali na vice-presidência com praticamente todos os ministros do governo, principalmente aqueles da área econômica. Daqui a pouco a gente vai falar melhor sobre isso. O nosso chanceler, o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, está na China, mas de lá também tem sido cobrado, tem tentado entender essa decisão dos Estados Unidos. O primeiro detalhe, eu acho que nisso eu respondo a sua pergunta, Tainá, é que o governo tem repassado recados aos setores atingidos ou que podem vir a ser atingidos. Vale a gente lembrar que essa decisão ainda precisa, de um ok do presidente Donald Trump e que isso é previsto se for acontecer a partir do dia 15 de julho. Mas o recado que tem sido passado pelo Itamaraty, pelo Palácio do Planalto, é de que ainda há tempo hábil para que essa decisão seja revertida antes mesmo que entre em vigor em julho. Essa é, pelo menos, a linha de defesa, digamos assim, do governo federal, até para tentar acalmar todos os setores da economia enquanto isso, antes de que, de fato, essa decisão entre em vigor e enquanto o governo vai com esse discurso e tenta acalmar os setores, vai também conversando internamente, via diplomacia também com o governo norte-americano, para se prever uma resposta. O que dá para a gente afirmar? A diplomacia ainda está fechando o tom da resposta. Internamente, esse tom já existe, que é um tom de defesa da soberania nacional, é um tom de que o PIX não pode ser abalado, daqui a pouco a gente fala melhor, tem aí até uma previsão de que mais uma campanha venha às redes sociais para a defesa do PIX. Mas há sim um temor do governo brasileiro de que, de fato, isso entre em vigor, apesar de ser um temor menor do que aconteceu na primeira sobretaxação, Tainá, porque o entendimento agora é que outros países também possam passar por essa sobretaxação, como também há um tempo até que isso entre em vigor. Eu ouvi isso hoje de um ministro pela manhã, olha, a gente já conseguiu reverter muita coisa com o governo Donald Trump, dá para baixar a bolinha um pouquinho e tentar reverter mais essa. O alarmismo neste momento, ele é menor do que na primeira decisão do governo Trump. Talvez porque se entendeu que Trump vai e volta, talvez porque se entendeu também que há um prazo maior para essas negociações e, além disso, de que outros países também possam vir a enfrentar e estão enfrentando alguns já problemas parecidos e estão em negociação com os Estados Unidos. Nesse momento, é uma reunião de tentar apagar o fogo e de se decidir o tom e as ações que vão ser tomadas a partir desta decisão. Tainá e Uribe.